A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Na palavra de hoje, nós vamos aprender com o Senhor como fazer um feedback, né? O que é um feedback? É falar de alguém, é você corrigir sem ser pesado, é você falar o que precisa ser dito, mas também ali colocando a pessoa no lugar que realmente ela está. Então, se a pessoa está ali num lugar de que ela busca fazer aquilo que é correto, né? Ela tem suas qualidades. Aqui a gente vai ver Deus fazendo isso. Ele está dando um feedback a uma igreja, ele está falando com uma igreja. Então vamos lá, né, para a palavra de hoje. Está no livro de Apocalipse, de capítulo 2, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Então você vê aqui, Deus, ele iniciou falando aqui com a igreja, né, com a igreja de Éfeso. Então aqui era João que estava escrevendo essa carta, porque o Senhor estava dando orientação para João escrever, falando: olha, fala assim com eles, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, que você está suportando por amor ao meu nome, né? Que você reprova ali certas atitudes de pessoas que dizem que são profetas e não são. Então, Deus está vendo, né, a perseverança dessa pessoa aqui, dessa igreja. No caso, ele estava se referindo à igreja, mas hoje eu vou me referir a você, a mim. Então, Deus, ele está vendo a nossa perseverança, está vendo como que nós temos resistido às tentações para continuar fazendo a vontade de Deus, para continuar na presença de Deus, né? Aqui ele fala, né, que Deus está conhecendo o quê? Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. É o quê? O labor é o trabalho. Deus está vendo o trabalho que você está fazendo, que você está exercendo, e a sua perseverança em quê? Em não desistir. Vem a dificuldade, mas você não desiste. Igual a palavra de ontem que eu falei sobre Jó. Jó passou por tantas tribulações, mas não desistiu. E aqui o Senhor está falando: olha, eu conheço. Eu sei que você não pode suportar homens maus, você não gosta, você, sabe, se irrita, não, sabe, fica impaciente com gente ruim. Você não gosta disso. E Deus tá vendo que você não é dessa pessoa que se amontoa, se junta com pessoas maldosas, né? Deus, ele tá vendo essas obras. Deus, ele tá vendo essa bondade dentro de você, né? E aqui, ele fala também que por amor, né? Por amor não, né? Pelo nome dele, por causa do nome dele, você não se deixou esmurecer. Então, para glorificar Deus, você não se deixou abater, você não se deixou, sabe, cair ali, mas você se mantém firme. Então, olha como Deus, ele tá dando o primeiro feedback. Ele inicia falando das boas obras, falando de como que ele te reconhece. E agora, vamos lá para esse aqui é o chamado feedback sanduíche, hein? Para quem não conhece aí do ramo dos negócios, você aprenda. É o feedback sanduíche. A gente aprende aqui com Jesus na Bíblia, né? Coisas que está escrita há 1000 anos, né, atrás. Então, vamos lá. No versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
Então, olha aqui. O Senhor, ele iniciou elogiando. No meio, ele falou o quê? Porém, eu tenho contra ti, que você deixou o primeiro amor. Você se esfriou. Você parou de olhar para quem está à sua volta. Você está olhando somente para as suas necessidades, para o seu umbigo, só para você. E ele está falando aqui, olha, lembra, pois, onde você caiu. Lembra que na palavra de ontem eu disse, Deus, ele sim vê o que está errado, mas ele ensina a gente o que é correto. Então Deus deu um toque aqui, olha, eu tenho contra você isso aqui, você perdeu o primeiro amor. Mas, porém, lembra onde você caiu, meu filho? Onde foi que você caiu aí, você tropeçou? Onde foi que começou a esfriar a tua fé? Onde foi que começou a esfriar o teu amor para com o teu próximo, para com a tua fé, né? Certo que aqui não é a fé, porque Deus está dando testemunho de que essa igreja, ela tinha fé sim, ela estava fazendo a vontade de Deus, só que o amor tinha se esfriado, né? Então aqui, ó, se pergunta hoje, aonde foi que o meu amor esfriou? Aonde foi que eu perdi o meu amor? O meu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor que você não vê os defeitos, sabe? É aquele amor que você não vê os problemas. Você foca no romance que você está vivendo. Então, para você que já se relacionou, imagina quando você conhece aquela pessoa que você gosta muito, você se apaixona por ela e aí você começa a amar ela. Você tem a vontade, a necessidade de estar sempre perto, sabe? De ouvir aquela pessoa, de atender os pedidos dela. Aquilo que ela pede para você, você vai lá e faz, né? Você procura agradar. Você quer ver essa pessoa feliz. Não é porque você quer agradar, mas porque você quer ver ela feliz. Porque o amor, ele não pensa em si mesmo, né? O amor, ele vem para o quê? Para contribuir com o todo. Então, quando eu amo meu esposo, né? Quando eu amo meu esposo, eu contribuo com o todo. Tem os filhos, tem tudo, né? Então, assim, ó, o amor, ele não olha somente para si. Vamos lá, não vou falar sobre esposo, mas eu vou falar sobre Jesus. O exemplo de Jesus. Jesus, ele por amar, né? Amar a nós, ele deu a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida por amor de nós. Só que Jesus tinha esse propósito. O amor, ele cumpre com o seu propósito. Essa é a questão. O amor, ele cumpre com o seu propósito. Então, qual é o seu propósito com Deus? O que Deus tem na tua vida? Ah, Eva, não sei. Você já perguntou? Você já perguntou para ele? Porque Deus, ele responde, meu irmão. Deus, ele responde e com clareza. Eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é trazer para a presença de Deus as ovelhas que estão perdidas. É cuidar das ovelhas do Senhor. Esse é o meu. Eu não sou daquela pessoa que vou atrás de novas ovelhas, sabe? Pessoas novas que nunca conheceram a Cristo, para elas se converterem, aceitar Jesus, né? Se batizar. Eu não sou desta pessoa. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é cuidar das ovelhas do Senhor. Tanto aquelas que já estão na presença, quanto aquelas que se distanciaram por algum motivo. Então, este é o meu propósito, de ir de encontro a essas ovelhas. E aí você precisa saber qual é o seu propósito, para você se entregar com amor, né? Porque o amor, o primeiro amor é assim, ó, você fica admirado. O primeiro amor, você tem sede de estar ali junto com aquela pessoa. Então, na obra é a mesma coisa. Quando você está cumprindo o seu propósito, você tem aquele amor de cuidar da tua casa, da tua família, porque você sabe o propósito. Deus já te falou qual é o propósito que tem com seus filhos. Deus já falou, né? Porque Deus usa os profetas. Deus usa pessoas para falar. Às vezes você não é nem cristã. Porque, olha, eu aos 15 anos de idade, que foi quando eu engravidei, que eu saí de casa por conta de situações difíceis, né?
eu comecei a ir para a igreja, mas eu só ia só para sentar lá. Eu não era uma pessoa que realmente conhecia Deus. Eu fui porque a tia do meu esposo anterior, né? Ela ia para a igreja e levava a gente junto. Nós éramos de menor. Ele tinha 17, eu tinha 15. Então, nós íamos para a igreja e ela lembra de uma missionária que profetizou sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o que eu estou fazendo hoje. O meu propósito. Ela profetizou que Deus me usaria. Eu não lembro, mas você tem ideia. Deus já estava usando. Deus já falava sobre o fruto do meu ventre, o meu filho. Muitas pessoas já profetizou a respeito dele. Sobre cada filho meu. Então, Deus, ele já falou com você. Só que às vezes você não está ouvindo. Às vezes você não está atenta. Porque como eu vivi uma religião. Eu não vivia Cristo. Faz quantos anos, meu Deus? Foi em 2017? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 anos, né? Às vezes dá um branco. 7 anos. 7 anos que eu verdadeiramente conhecia Cristo. 7 anos que eu venho cumprindo com propósito. Que eu venho atendendo o meu chamado. Mas faz 7 anos que Deus fez esse convite para mim? Não. Na verdade, desde o ventre da minha mãe. Faz 32 anos. Eu já tinha promessa na minha vida. E você também tem a sua. Só que aí você precisa encontrar. Você precisa encontrar um Deus verdadeiro. A qual eu estava falando de Jó ontem. Que Jó, ele conheceu a Deus. Ele começou a ter intimidade com Deus. E Deus quer isso. Deus não quer que você viva uma religião. Ele quer você na intimidade. Né? Para quê? Para ter esse amor. Para ele te mostrar qual é o propósito. Às vezes até mesmo dentro do seu trabalho. Você está passando algumas dificuldades e você não entende. E às vezes Deus te colocou ali para você cumprir um propósito que vai muito além de você. Eu lembro que assim que eu me converti há 7 anos atrás, eu tinha já ficado 2 anos desempregada, as portas não se abriam para mim. E quando eu comecei na presença do Senhor, né, que eu comecei a me derramar, me entregar, Deus, ele abriu as portas para mim, porque eu obedecia a palavra. Deus falava para fazer propósito, eu fazia, mandava pôr jejum, eu colocava, tudo que Deus mandava fazer, eu fazia, né? Porque a fé é isso, é você crer, mesmo você não vendo. Então você obedecia a palavra de Deus, né? Era pregado e eu obedecia. E aí, Deus abriu uma porta. Abriu uma porta. E antes dele me mostrar o meu propósito, pra você ter ideia, porque Deus me mostrou o meu propósito só em 2018. Eu me converti em 2017. O tempo que Deus abriu essa porta foi em 2017. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, era um hotel. E pensa num trabalho difícil, era muito puxado, porque era de camareira, eu tinha que fazer 30 quartos por dia. Sabe o que é 30 quartos se limpar por dia? Não é fácil. E tinha que correr, tinha que agilizar o negócio. Tinha hora que no primeiro mês eu falei, Senhor, no primeiro mês eu só conseguia limpar 4. Falei, Senhor, não sei se eu vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir dar conta não, porque é muita coisa. E eu já queria logo sair, porque eu não estava suportando. Eu falei, mas o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar, né? O Deus não dá um fardo maior do que eu não possa carregar. E aí eu fiquei ali firme naquele trabalho. Porque Deus tinha propósito dentro daquela empresa. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Se a gente pensa só em si mesmo, a gente abandona o barco, sai, né? Mas Deus tinha um propósito. E tinha uma mulher lá dentro, a qual eu sempre falava com ela de Deus. E essa mulher, ela estava distante da presença do Senhor. Ela falava, não, mas quem que vai pagar minhas contas? Eu preciso trabalhar, porque ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai ajudar a sustentar meus filhos, eu preciso trabalhar. E por isso que ela estava carregando esse pensamento, ela tinha se afastado da presença de Deus, porque ela dizia que não tinha tempo para congregar. Não tinha tempo de ir num domingo buscar o Senhor. E aí, eu fiquei ali um determinado tempo. Eu fiquei de julho de 2017 até dezembro. Foi antes do meu casamento. Antes do meu casamento no civil, né? Foi quando Deus abençoou de eu casar no civil. Eu saí daquela empresa, porque tinha dado meu tempo lá dentro. Deus havia dito para mim que Ele não tinha uma escravidão para mim. Aquilo que eu tinha que fazer lá dentro, eu fiz. Eu preguei para essa moça. Era uma ovelha só. Preguei para outras também, mas outras não viram. Era apenas aquela que Deus queria falar.
que Deus queria restaurar a presença dele, porque Deus sabe do coração de cada homem. Aquela mulher, ela tinha necessidade de estar na presença de Deus. Ela só não sabia como retornar aos caminhos. Ela só não sabia como se fortalecer novamente, porque ela estava tomada pelas preocupações, pelas responsabilidades do dia a dia. E porque aquele trabalho sugava as energias dela. E aí, eu saí, ela ficou admirada, ela falou, você vai sair justo agora em dezembro. É tempo de festa, todo mundo querendo dinheiro, eu já ia casar, ia passar uns dias de descanso. Falou, por que você não aproveita os dias de descanso? Eu falei, não, Deus falou que meu tempo aqui acabou. Então eu vou embora. Porque eu sempre fui assim, Deus falou, eu pego as malas, vamos embora, né? E aí, depois de um tempo, eu descobri que ela tinha retornado para a casa do Senhor. Ela tinha se fortalecido em Deus, até hoje está na presença de Deus. O trabalho, ela saiu daquele emprego que sugava ela completamente e ela foi para um trabalho melhor. Ela tinha mais tempo com os próprios filhos. Então olha só o que Deus fez na vida dela. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Não entende porque você está num trabalho que você está passando por perseguição. Porque você acha que eu não era perseguida nesse trabalho, não? Tinha pessoa que logo no início falava, olha, tá tendo corte aqui na empresa, eu vou mandar embora, hein? Ainda mais eu que estava devagar. Eu falei, porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fechar, é a vontade dele. Se a porta se fechar, é a vontade dele. E glória a Deus e aleluia. A moça falou, você não tá preocupada não? Eu falei, não tô preocupada não. Quem abriu a porta foi Deus. Se ele fechar, ele é Deus. Continua sendo Deus na minha vida. E glória a Deus. Então você vê, eu escutava certas afrontas, mas Deus tinha um propósito. E eu me permaneci firme e cumpri com o propósito que tinha lá dentro daquela empresa. Então, Deus, ele quer que você retorne ao primeiro amor. Eu sempre tive amor para falar de Deus para aquela mulher. E é aquele amor, não é aquele amor que sufoca. Porque tem amor que sufoca, gente. É aquele excesso de zelo, excesso de cuidado. Não, que você tem que ir para a igreja, que você tem que isso, que aquilo. Não era assim não. Eu só falava da minha experiência com Deus. Elas viam o meu testemunho. Na hora do almoço estava lá eu orando, na salinha de descanso. Era eu lendo a palavra de Deus. Era eu louvando. Então, a pessoa, ela via o meu testemunho. Não era eu ficar sufocando, não, falando que ela precisava ir para a igreja, não. Eu só falava quando Deus me dava a palavra. E mesmo assim, ela não aceitava quando eu falava. Que ela falava, eu não vou ser crente doido igual a você, não. Todo dia dentro da igreja. Eu falei, não estou falando para você ser igual a mim. Deus está falando somente para você retornar à casa dele. Então, é o que está dizendo aqui na palavra. Que nem eu já falei, Deus me deu a sabedoria da palavra logo cedo. Logo quando eu entrei na presença dele. Então, eu só falava o que Deus estava mostrando. Às vezes eu ia orar, Deus me dava o nome da pessoa. Eu ia lá e falava. Então, Deus tinha um propósito ali. E aí, eu tinha aquele amor para fazer. Para falar de Deus, para falar do amor de Deus. Então, Deus está falando aqui, olha, você volta ao primeiro amor. O primeiro amor é aquele que faz as coisas sendo grato, feliz, sem ficar questionando, mas pedindo orientação, E aqui, olha o exemplo. Deus está falando. Primeiro ele elogiou, depois ele corrigiu e ele deu a instrução. Então, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quer dizer o quê? Deus está dando uma oportunidade. Olha, filho, você caiu aqui, mas olha onde foi que você caiu. Onde foi que você tropeçou? Onde foi que você deixou que seu amor esfriasse? Reconhece isso, Você precisa reconhecer. Quando ele fala de arrependimento, é você reconhecer. Você reconhecer, olha, realmente eu caí aqui, eu preciso, mudar essa situação aqui. Vai lá, muda, E volta o quê? A prática das primeiras obras. Então volta aquele primeiro amor, volta a ter aquela sede, aquela intimidade, aquilo que você deixou se perder no meio do caminho, E aí ele também dá um alerta, porque Deus, ele não quer ver o nosso mal, mas ele fala o que pode acontecer. Então ele falou que, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, Então tem sim uma certa correção para quem não se arrepende, quem quer se manter no erro, sabe? E aí ele fala, tens contudo a teu favor
que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, aquela pessoa ainda tinha algo a favor dela, né? E aí, ele fala, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, além de Deus ali ter dado um feedback, sanduíche, que é o quê? Ele elogiou, corrigiu, elogiou no final de novo e ainda fez promessa. A pessoa ela ainda tem promessa, que olha, aquele que se permanece, né? O vencedor, aquele que se permanece fiel, aquele que se permanece fazendo o que é correto, né? Ele vai ter o que? Salvação para a sua vida. Ele vai ter socorro de alma, né? Ele vai ter ajuda. Então, que você venha a se posicionar, olhar para a sua vida, porque eu não sei como é que está a sua vida hoje. Aonde foi que você perdeu o primeiro amor? Mas se pergunte, Senhor, aonde foi que eu perdi o meu primeiro amor? Porque às vezes a gente não sabe. E se você sabe, é só você se posicionar. O que é se posicionar? Retornar, né? Ver lá, olha, eu preciso voltar essa obra aqui, ó. Então é isso, tá bom? Você vê como que Deus ele corrige? Ele sim fala do que pode acontecer, né? Porque não só tem rosa não. A rosa também carrega os seus espinhos, né? A rosa ela é bonita, mas se você for olhar o caule dela, o cabinho dela ali, ela tem seus espinhos. Então, eu não posso chegar aqui e falar para você, olha, servir a Cristo é um mar de rosas, você não vai ter problemas, você não vai precisar se corrigir. Não, vem do jeito que você tá, permanece no pecado, né? Não posso falar isso para você, mas eu posso falar a verdade que cura, que liberta. Olha, você é um escolhido de Deus, chamado de Deus, você tem um propósito na sua vida. Mas olha o que você precisa se posicionar. Olha o que você precisa se corrigir. Onde foi que você se deixou esfriar? Eu, por um determinado tempo, eu deixei me esfriar na oração. Eu parei de orar pelas pessoas com o coração. Eu orava só com a boca. O que é orar com o coração? É eu colocar, sabe, minha alma, meu sentimento naquilo que eu estou fazendo. Não só orar porque todo dia eu tenho que orar, levantar e falar, ô Pai, abençoa o meu dia. Não, eu colocar o coração realmente. E hoje eu reconheci diante de Deus que eu estava com essa dificuldade. Falei, Senhor, eu tô com dificuldade de orar com vontade, sabe? Tô fazendo só por obediência, eu não quero assim. Eu quero fazer com desejo de alma, de coração, com sentimento. Meu Deus, para você ter ideia, foi transformador. Quantas pessoas Deus visitou hoje através da minha oração? Porque às vezes a gente não dá a devida atenção à nossa oração, porque pensa que é só palavras que saem da nossa boca. Só que na verdade, quando nós oramos, Deus ele socorre muitas pessoas. Sabe, tem pessoas hoje que estão viva porque um dia você orou por ela. Hoje eu mesma estou de pé, estou viva, porque eu tinha familiares que oravam por mim, eu tinha igreja que orava por mim, quando eu colocava o nome naquele caderno de oração. Às vezes você rejeita, sabe? Aquele caderno de oração que tem nas igrejas, que eles falam, olha, põe seu nome aqui pra gente orar por você. Às vezes você rejeita essa oração, mas saiba que hoje você está de pé porque tem pessoas orando por você. Porque mesmo quando a gente rejeita aquela oração, colocar o nosso caderno naquele caderno, colocar nosso nome naquele caderno de oração, nós oramos por essas pessoas também. Nós pedimos que Deus venha alcançar até mesmo aqueles que nos rejeitaram. Então, saiba que tem gente orando por você. E muitas das vezes você está vivo hoje por causa dessas orações, né? Então, que você olhe para dentro de si e veja o que você precisa se posicionar, o que você precisa pedir para Deus para restaurar em você, né? Deus ele quer restaurar aqui, ó. E aqui ele estava falando sobre o amor. Às vezes o teu amor se esfriou no teu casamento, às vezes o teu amor se esfriou com os seus filhos, para educá-los, para cuidar deles. Às vezes o seu amor se esfriou para com seus pais, com seu trabalho, com seus amigos. Eu não sei onde o seu amor pode ter se esfriado, mas olhe para dentro de si e observe o que fez o teu amor cessar. Onde foi que você caiu?
Aonde foi que você começou a se aborrecer, se entristecer, se chatear e não querer mais olhar para essas pessoas que estão à sua volta? Você decidiu olhar somente para si. Não que você não possa olhar para você, mas lembrando que Deus, Ele ama não somente a nós, mas a todos, né? E nós viemos cumprir um propósito maior que vai além de nós. Amém? Então, gente, lembrando, essa já é o final da palavra, tá bom? Mas lembrando que eu não tô fazendo mais a oração no final, porque o meu celular tá com pouca memória. Mesmo eu apagando alguns arquivos, ainda não tá cabendo, né? Então, vamos ficar sem a oração, tá bom? Quero agradecer você que ficou até aqui. Deus, Ele vai te trazer à luz o que você precisa ver, mas você precisa falar com os teus lábios. Você precisa confessar para Deus o que você está sentindo, né? Realmente, Senhor, eu esfriei nisso aqui, olha, eu fiquei chateada, fiquei frustrada. Reconheça com as tuas palavras o que foi que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, nem com quem foi, né? Eu sei da minha parte. A minha parte eu tive que reconhecer. Eu dobrei meu joelho, coloquei a cara no pó mesmo. Hoje eu coloquei a cara no chão, né, para poder reconhecer, porque eu falei, eu preciso me diminuir na presença do Senhor, para que Ele cresça. Então, né, que você venha a se diminuir, a pedir para Deus, né, tirar todo esse ego ferido, machucado, para que você consiga reconhecer aonde foi que o teu amor se esfriou. Só Deus sabe onde foi. Essa palavra, ela não é em vão. Ela não cai por terra. Ela não é uma palavra vazia. Se Deus tem pedido para me pregar ela hoje para você, é porque você precisa ouvir. E aí só cabe a você a reconhecer, porque eu sou apenas um instrumento de Deus. Só quem pode te fazer reconhecer, né, e se arrepender é o próprio Deus, tá bom? Então, eu quero te agradecer por você estar até aqui. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Que você compartilhe esta palavra com aquele que precisa ouvir. Coloque nos seus stories, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, porque aquela pessoa que realmente precisa ouvir esta palavra vai ser alcançada. Seja um instrumento de Deus para estar compartilhando. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Lembrando, temos vídeo de segunda a quinta-feira aqui no canal, tá bom? Com esse devocional diário. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus.